Esta não é apenas a narrativa de um crime real, mas também o relato de uma colaboração improvável, um encontro peculiar entre a fria racionalidade da lei e os domínios misteriosos do oculto, tudo ambientado na cidade mais famosa por seus próprios mistérios, Salem, Massachusetts. Essa é a perturbadora história de Martha Brailsford, uma mulher cuja vida foi abrupta e tragicamente ceifada, e de Laurie Cabot, a figura carismática e controvertida conhecida como a bruxa oficial de Salem, cujas visões psíquicas se tornariam a peça fundamental para desvendar um dos casos criminais mais bizarros e amplamente divulgados da história americana. Você está no Teoria 78. Conhecida por sua natureza doce e seu coração gentil, Martha Laurel Conant Brailsford era para sua família uma verdadeira joia. Nascida em Hackensack, Nova Jersey, em 8 de maio de 1954, ela passou a infância em Chicago e Cleveland, cidades que de alguma forma moldaram seu caráter compassivo. Seus pais, Norm e Herbert Conant, garantiram que Martha crescesse em um lar repleto de amor e carinho, e os valores que eles incutiam nela, compaixão e empatia, seriam as marcas de sua personalidade. Martha não era filha única. Ela compartilhava sua vida com duas irmãs, Muriel e Carrie, e um irmão, David. A família Conant era muito unida, e a presença de Martha era como um elo que adicionava ainda mais harmonia ao lar. Desde muito jovem, Martha carregava dentro de si uma paixão ardente pela arte. Pintura e design não eram apenas hobbies, eram parte essencial de quem ela era. Ao entrar na Art College em Beverly, Massachusetts, ela não hesitou em seguir essa paixão, mostrando uma ambição notável em seus estudos. Foi lá que ela conheceu Brian Brailsford, seu futuro marido. Como caloura, Martha se destacava pela sua diligência e pelo seu comprometimento. Além dos livros, ela era uma ativista, participando de movimentos especialmente dos direitos dos animais. Sua arte tinha um tema recorrente, quase uma obsessão: cenas subaquáticas, com águas fluidas, tartarugas e peixes. Era evidente que Marta sentia uma conexão profunda com o mar, quase que espiritual. Após concluir sua formação acadêmica, em 1973 e 1975, Marta seguiu seu chamado artístico, criando sua própria empresa de moda, batizada de Uncommon Thread, e estabelecendo uma firma de design de interiores. A conexão entre Marta e Brian se aprofundou devido ao amor compartilhado por Vela, pelo oceano e, claro, pela arte. Logo começaram a namorar, e o relacionamento floresceu, culminando no casamento. Em busca de seus sonhos, o casal decidiu se mudar para Salem. Marta e Brian eram aventureiros de carteirinha. Esqui na neve, vela, windsurf e esportes radicais eram o que os fazia viver. Marta, em particular, ansiava pela emoção da vida no mar e desejava se reconectar com suas raízes ancestrais. A linhagem de Marta apontava para seu bisavô como o próprio fundador de Salem, aquela cidade lendária, famosa por seus julgamentos de bruxas. Com sua história artística e essa conexão ancestral, Marta sentia um chamado irrecusável de Salem. Brian, que era capitão de uma empresa de cruzeiros, também adorava passar seu tempo livre perto da baía com sua esposa. Foi no início dos anos 80 que o casal fez a mudança, esperando um novo começo. Willows Bay Point, onde se estabeleceram em Salem, era um bairro unido. A maioria dos moradores era ligada ao mar, e a vela era um hobby universal, o que fez com que Marta e Brian se integrassem rapidamente à comunidade. Marta passava a maior parte de seus dias imersa em sua arte. Os poucos passeios que dava durante a semana eram para passear com seu cachorro, Rudy, e foi durante uma dessas caminhadas rotineiras que ela começou a cruzar com seu vizinho, Thomas Maimone. Pequenas conversas se tornaram passeios regulares com os cães, e de repente, esses encontros casuais desabrocharam em uma amizade, aparentemente inofensiva. Então, veio o dia 12 de julho de 1991. Thomas, o vizinho e amigo, compartilhou uma notícia devastadora. Sua esposa havia falecido de câncer. Viúvo, obviamente abalado, procurava desesperadamente por algo que o distraísse de sua dor. Então ele fez um pedido a Marta, se ela poderia, por gentileza, acompanhá-lo em um curto passeio de barco. Marta, com seu coração gentil e movida pela empatia por um amigo em luto, não conseguiu recusar. Ela concordou em encontrá-la naquela tarde no Willows Pier. Ao sair de casa, ela deixou Rudy amarrado na varanda e suas obras de arte inacabadas secando no convés. Ela sabia que voltaria antes do pôr do sol, então não sentiu pressa em recolher nada. Marta,
Com sua alma de artista e sua natureza bondosa, partiu para se juntar ao homem que recentemente havia sido demitido de seu emprego de engenheiro na Parker Brothers e perdido sua esposa. Ela o via como um viúvo sofrendo, em clara necessidade de ajuda. Ela mal sabia que nunca mais veria o seu cachorro Rudy e o seu marido Brian. Quando Brian finalmente chegou em casa, a cena era no mínimo estranha. Lá estava Rudy, o cachorro de Martha, na varanda, e as obras de arte dela ainda secavam do lado de fora. Isso era completamente incomum. Martha jamais ficaria fora até tão tarde. Brian ficou preocupado e vasculhou cada canto da casa, coração apertando a cada cômodo vazio. Nada de Martha. Foi então que ele saiu desesperado, batendo de porta em porta, perguntando aos vizinhos sobre o paradeiro dela. A comunidade de Williams Bay, solidária, se uniu formando uma equipe de busca improvisada, varrendo as ruas e as proximidades. Brian, em seu desespero, ligou para hospitais e deu descrições detalhadas de Martha. Mas com cada hora que passava, cada ligação sem resposta, a esperança se esvaía. A primeira parada de Brian, naturalmente, foi a casa de Thomas, o vizinho e amigo. Mas naquela noite, a porta da casa de Thomas permaneceu silenciosamente fechada, sem resposta. O mistério se aprofundava. Somente na manhã seguinte, quando o sol já subia e Martha não aparecia, Brian se viu sem opções. Ele sabia que precisava da ajuda de algo maior. Foi então que ele se voltou para a lei. O Departamento de Polícia de Massachusetts agiu prontamente, designando uma equipe para o caso de desaparecimento de Martha Brailsford. E claro, a investigação começou no mesmo ponto onde a busca de Brian havia parado, na casa de Thomas. Dessa vez a porta se abriu. Thomas estava lá. Os investigadores fizeram algumas perguntas. Ele havia visto Martha passeando com seu cachorro na manhã anterior? Ele a havia levado para velejar? A resposta de Thomas veio calma, talvez calma demais. Ele disse que sim. Havia interagido brevemente com ela por volta das 7 horas da manhã, enquanto passeava com seu próprio cão, mas que havia voltado para casa imediatamente depois, e não a tinha visto desde então. E sobre a tal viagem de barco? Ele negou veementemente. Poderia dar uma impressão errada, disse ele. Sou um homem casado e não queria problemas desnecessários. Entretanto, a história de Thomas começou a se desfazer quase que imediatamente. Alguns vizinhos relataram ter visto Martha indo para o pier naquela mesma tarde, para velejar com um amigo. Eles conversaram com ela a caminho, e para selar a confirmação, o proprietário de uma loja de barcos local lembrou-se distintamente de ter visto Thomas e Martha juntos, por volta da 1 hora da tarde, embarcando em um veleiro. A polícia, é claro, começou a acumular suspeitas crescentes sobre Thomas, afinal a história dele não batia com o que outras pessoas relatavam. Então ele foi chamado para uma nova rodada de interrogatório, mais intensa dessa vez. E foi aí que Thomas, percebendo que sua história se desintegrava, mudou completamente sua narrativa. Ele confessou. Sim, ele havia levado Martha ao pier de Winter Island, mas ali, segundo ele, ela não havia embarcado. Mas a história de Thomas não parou por aí. Num terceiro depoimento, dessa vez ao detetive Conrad Percy, ele soltou uma nova versão, ainda mais elaborada e insensata. Ele alegou que Martha havia sim entrado no barco com ele, e quando ela estava na proa do barco, uma onda gigante e inesperada atingiu a embarcação. Thomas disse que tentou ajudá-la, mas ela perdeu o equilíbrio, bateu a parte de trás da cabeça, caiu na água e desapareceu nas profundezas do mar. Ele jurou que a procurou a noite toda, desesperadamente, mas que não conseguiu encontrar um único vestígio dela. A polícia, é claro, não acreditou na história, nem por um segundo, mas por protocolo, eles contataram uma equipe de busca para vasculhar as águas. 6 dias incansáveis de investigação se seguiram. 6 dias de mergulhos, buscas e nada. Nenhum indício do corpo de Martha. Os investigadores acharam suspeito que, se Thomas estava falando a verdade, por que ele não registrou um desaparecimento imediatamente? Por que não avisou as autoridades por rádio depois do suposto acidente? Por que não contatou a polícia ao retornar à costa? E, acima de tudo, por que recorreu a declarações falsas no início da investigação, atrasando o caso crucialmente? Questionado, ele alegou que ficou nervoso e em pânico, o que o fez fugir. Mas a polícia não acreditava em mais nenhuma palavra que saía da boca de Thomas. Porém, eles não tinham provas concretas contra ele, não que fossem válidas em um tribunal. A ausência de um corpo era um obstáculo gigantesco. E foi nesse ponto de desespero, de beco sem saída, que os investigadores, com suas opções esgotadas, fizeram algo que poucos na lei considerariam. Eles se voltaram para o inexplicável. Eles se voltaram para Laurie Cabot, uma bruxa de Salem.
Se você chegou até aqui, é porque está achando a história interessante. Então deixe um like para mostrar ao YouTube que esse tipo de conteúdo lhe agrada. O like faz com que o vídeo seja recomendado para mais pessoas, e cada visualização é muito importante para nós. Não deixe de se inscrever para ver mais histórias como essa. Voltando à história, em Salem, a linha entre o mundano e o místico sempre foi tênue. Mesmo séculos após as fogueiras da histeria, as crenças profundas do povo persistem. Para muitos, quando a lógica falha e a esperança se esvai, a solução não vem de um sermão na igreja, mas de uma consulta a uma bruxa. Essa inclinação peculiar, claro, já gerou debates ferrenhos, mas é inegável que algumas dessas mulheres parecem possuir habilidades que desafiam a explicação racional. Entre elas, uma se destacava, uma figura quase lendária, Laurie Cabot, a autoproclamada bruxa oficial de Salem, cujo nome ecoava por suas notáveis capacidades psíquicas. Quando o capitão Paul Murphy, um homem apegado às leis e aos fatos concretos, deixou seu ceticismo de lado e se aproximou de Laurie, ela não pediu evidências forenses ou relatórios policiais, apenas algumas informações básicas: o nome da vítima, seu endereço e sua data de nascimento. Absorvendo esses detalhes, Laurie entrou em um estado de profunda concentração, um transe que os locais chamavam de seu estado alfa. E então, a cortina da realidade pareceu se levantar. Uma torrente de visões desabou sobre ela, uma narrativa vívida dos fatos ocorridos no dia 12 de julho de 1991. Sem jamais ter conhecido Martha, Laurie a descreveu como uma alma ingênua. A bruxa, então, relatou com detalhes incríveis a tentativa de Thomas Maimone em fazer avanços indesejados sobre Martha. A recusa de Martha, firme, transformou a situação em um caldeirão fervente de raiva por parte de Thomas. Assim, a discussão escalou rapidamente. Laurie viu o momento em que Thomas, num acesso de fúria, atingiu a cabeça de Martha com um objeto. A agressão não parou por aí. O homem, em um ato desesperado para ocultar seu crime, amarrou um peso à cintura de Martha e seus pés com uma pequena âncora, antes de arrastar e jogar seu corpo nas águas escuras do oceano. Mas a visão da bruxa de Salem foi além do crime em si. Ela afirmou que o corpo de Martha ainda estaria lá, ancorado debaixo d'água, inquietantemente próximo a uma pequena ilha com um farol visível ao longe. Não saia daí, pois a sequência da história é uma das coisas mais inacreditáveis que eu já ouvi. Como se tudo o que te contei até agora não fosse muito inusitado. Em 18 de julho de 1991, apenas algumas horas após a visão de Laurie, um telefonema chocou o Departamento de Polícia de Massachusetts. Do outro lado da linha estava Hooper Goodwin, um pescador de lagostas local, que trabalhava perto da costa de Marblehead. Hooper disse que havia notado algo estranho em uma de suas armadilhas. Quem é tolo o suficiente para prender a âncora por aqui? Ele disse ter pensado. Porém, ao se aproximar para inspecionar, Hooper notou algo pendurado na âncora, uma corda, e balançando da corda, o que parecia ser um corpo. Enquanto Hooper verificava suas armadilhas, uma delas subiu à superfície com uma âncora estranhamente presa. Ele se aproximou mais e viu uma corda e uma linha de pesca penduradas, mergulhando na água escura. Ao puxar, ele fez a descoberta mais macabra de sua vida: o corpo de Martha Brailsford. Inesperada e impressionantemente, a precisão das visões de Laurie foi assustadoramente confirmada. O corpo de Martha foi encontrado exatamente como Laurie havia previsto, com uma âncora amarrada ao seu pé e um cinto de mergulho de chumbo enrolado em sua cintura. Além disso, o corpo de Martha estava completamente sem roupas, e a autópsia revelaria múltiplos golpes na cabeça e na mandíbula. A localização também era misteriosamente idêntica à premonição, perto de uma pequena ilha costeira com farol à vista. Assim que a notícia da descoberta do corpo de Martha varreu a vizinhança, Thomas Maimone desapareceu. Ele fugiu da cidade como um fantasma. O relatório da autópsia não deixava dúvidas. A morte de Martha foi resultado de traumatismo crânioencefálico, com um total de 5 golpes. O corpo, apesar de parcialmente decomposto após o longo período submerso, era a prova fria e inquestionável do crime. Com Thomas já em fuga e a investigação apontando para ele, as evidências eram mais do que suficientes para condená-lo. Cartazes com sua foto se espalharam por toda a cidade, e todas as delegacias em Salem estavam em busca do fugitivo. O capitão Murphy não perdeu um segundo. Com a urgência que o momento pedia, ele retornou a Laurie Cabot, para pedir mais uma vez a ajuda dela. Em sua nova visão, Laurie conjurou a imagem de Thomas se olhando no espelho. Ela o viu raspando a cabeça e o bigode. A bruxa relatou que o homem em sua visão estava em um estado de frenesi puro e completamente incerto sobre qual seria seu próximo passo. Por um rápido momento, Thomas considerou ir para o sul,
ou para o oeste, mas num último momento mudou de ideia, decidindo seguir em direção ao Canadá. Talvez fosse mais fácil sumir em outro país do que nos Estados Unidos, onde o caso começava a ganhar notoriedade. Laurie, determinada a garantir que esse homem acabasse atrás das grades, fez uma oferta curiosa à polícia. Ela se propôs a lançar um feitiço para atrapalhar os planos de fuga de Thomas. Então, usando uma pequena boneca de palha, ela a batizou de Thomas Maimone e a envolveu de maneira firme com um cordão branco. Laurie voltou ao seu estado alfa e projetou que ele acabaria fazendo algo estúpido. Neste momento da história, não é mais nenhuma surpresa de que foi exatamente isso que aconteceu. Em 20 de julho de 1991, um policial na pacata cidade de White, no norte do Maine, perto da fronteira canadense, recebeu uma ligação de alguns moradores. Eles haviam avistado um carro desconhecido estacionado em frente a uma cabana que, segundo eles, deveria estar desocupada. Oficiais foram enviados imediatamente para o local e, ao chegarem, encontraram sinais claros de arrombamento. O intruso, encontrado dormindo tranquilamente no sofá, não era outro senão o próprio Thomas Maimone. Ele havia raspado o bigode e a cabeça e estava a caminho de cruzar a fronteira canadense, precisamente como Laurie havia dito. Thomas foi levado sob custódia da polícia de volta para a cidade de Salem. O capitão Murphy, com um misto de ceticismo e uma negável admiração, comentou posteriormente que era difícil dizer se o feitiço de Laurie realmente funcionou, mas Thomas realmente acabou fazendo algo estúpido. Ele invadiu uma cabana em um bairro onde as pessoas notavam cada detalhe, cada coisa fora do lugar. Nada, absolutamente nada, passava despercebido por seus olhos atentos. E para completar a burrice, ele decidiu passar a noite lá, uma jogada fatal para um homem em fuga. A primeira coisa que Thomas falou, logo após ser detido, foi algo que enviou um calafrio inegável pela espinha dos investigadores. Eu tirei a vida de uma mulher em Massachusetts. Uma confissão. Em tese era para ser o fim da linha, correto? Mas na verdade não foi bem isso que aconteceu. Em 1993, Thomas foi a julgamento enfrentando acusações de homicídio em segundo grau. Ele previsivelmente se declarou inocente. Por incrível que pareça, Thomas se agarrou à sua história original, aquela que ninguém, nem por um segundo, engoliu. Ele disse que levou Martha para um passeio de barco, e ela, coitada, foi atingida por uma onda gigante, que a jogou impiedosamente ao mar. Mas Thomas não parou por aí. Ele alegou que ao puxar a Martha de volta para o barco, ele removeu as roupas dela para prevenir a hipotermia. Veja que bizarro é isso. Prevenir a hipotermia de um corpo que ele depois amarraria e jogaria de volta ao oceano. É de arrepiar. Ele continuou seu show, afirmando que ao perceber a gravidade dos ferimentos de Martha, entrou em pânico. Naquele momento, sem pensar, ele amarrou a âncora nos pés dela e um peso em seu corpo, antes de arremessá-la ao oceano. Quanto aos golpes sofridos por Martha em sua cabeça, segundo Thomas, foram causadas pelo pescador de lagostas que puxou o corpo para fora da água. Para a infelicidade de Thomas, sua história não apenas desafiava a lógica mais básica, mas também a própria autópsia, que já havia claramente estabelecido que os ferimentos de Martha ocorreram antes de sua morte. Durante o julgamento, a irmã de Martha, Muriel, revelou que Martha havia contado por telefone o quanto sentia pena de seu vizinho viúvo, Thomas Maimone. Porém, o que Martha não fazia ideia era que Thomas já havia usado essa mesma história para atrair e se aproveitar de outras mulheres inocentes. Na verdade, ele já havia se divorciado 3 vezes e, naquele momento, estava casado com sua quarta esposa, Patrícia, que não fazia a menor ideia de que ele já havia se casado anteriormente. Para desmascarar a farsa de Thomas, o tribunal trouxe à tona outras 2 vítimas de seu comportamento predatório. Rosemary Farmer foi uma delas. Poucos dias antes de Martha, Thomas a atraiu para um passeio de barco com a mesma história da esposa que morrera. Longe da costa, a fachada de Thomas desmoronou. Ele fez avanços sexuais, contou sobre outros encontros no barco e a situação escalou para uma agressão sexual. Para completar o horror, ele tirou a própria roupa e velejou o resto da viagem completamente nu. A verdade era que Thomas mantinha um padrão claro e perturbador em suas vítimas, todas na faixa dos 40 anos, casadas ou solteiras. E ele mentia sobre tudo: seu emprego, seus relacionamentos, sua vida inteira. No final, o júri, por unanimidade, não acreditou em Thomas. Eles o consideraram culpado de homicídio em segundo grau pela morte de Martha e foi sentenciado à prisão perpétua. O detetive Pruss, em sua entrevista, afirmou que estava disposto a aceitar qualquer ajuda para fazer justiça ao caso. Ele, junto com o capitão Murphy e vários outros oficiais, sentiu que Laurie Cabot teve uma participação fundamental em levar Thomas à justiça. O inexplicável mais uma vez provou seu valor.
Finalmente, em 18 de abril de 2017, Thomas morreu na prisão, aos 72 anos de idade. E você? O que pensa sobre esse caso? Acredita no poder das visões de Laurie Cabot? Ou tudo não passou de uma série de coincidências bizarras, apesar de incrivelmente precisas? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Nancy Nem queria apenas passar alguns dias em um retiro de yoga, relaxando e curtindo a natureza da Guatemala. Porém, Nancy não retornou para casa com o grupo que participou com ela do retiro. O desaparecimento de Nancy Neng aconteceu em outubro de 2023, e o seu caso ainda está aberto. Por isso, ao assistir o vídeo completo, talvez você possa verdadeiramente ajudar na solução deste misterioso caso que tem conflito de versões e informações, além de deixar algumas questões a serem respondidas.